74. Viver em outro mundo. Capítulo 595. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawai assentiu, ele podia entender sua decisão. Eles pensavam que eles estavam prestes a ser eliminados e de repente um lugar como esse apareceu que pôde permiti-los viver. Neste caso, não seria estranho para eles agarrarem a oportunidade. Não admira, mesmo os homens-fera não fizeram uma cremação antes, eles decidiram fazer isso agora. Mas Zawai pensou sobre e decidiu lembrar Tez. Ele abriu sua boca e disse, Patriarca Tez, meu espaço é muito grande. Se eu puder encontrar a lança do Deus Besta, eu posso trazer esse resto de volta para a pradaria. Que tal enterrá-los lá? Após ouvir Zawai, Tez não pôde deixar de olhar fixamente. Ele se virou para Zawai e disse, o senhor está dizendo a verdade? É possível para você levar esses restos de volta para a pradaria? Zawai assentiu e disse, é verdade. Tez olhou para os restos, e então ele olhou de volta para a montanha. Ele suspirou levemente e então balançou sua cabeça. Esqueça, nós vamos continuar com a cremação. Minha tribo ainda procura pela lança do Deus Besta. Mas eu acho que não temos mais um lugar para retornar. Zawai olhou para Tez e disse, Patriarca, eu vim desta vez para procurar a lança do Deus Besta, e estou confiante em ser capaz de encontrá-la. Se eu recuperar o artefato divino, então você não pode retornar para a pradaria então? Tez olhou para Zawai e então sorriu amargamente. Senhor, para te dizer a verdade, qual é o ponto da nossa tribo retornar para a pradaria? Nossa tribo do macaco diamante tem um passado magnífico. Nós uma vez fomos a tribo real da raça Homem-Fera. Mas nossa tribo inteira foi exilada aqui, e agora foi reduzida a 100.000 membros. Mesmo se retornarmos para a pradaria, o que nós podemos obter? Nossa pequena tribo de 100.000 pessoas pode sobreviver lá? A tribo real atual não nos verá como uma ameaça. Senhor, para ser honesto, nós ansiamos pela pradaria, mas ao mesmo tempo, nós também tememos retornar. Zawai estava agitado, ele não pensou que Tez teria pensado tão longe. Eles realmente são a tribo do Homem-Fera que era conhecida por ser direto. Esse era um velho homem sábio que já tinha visto o mundo. Zawai sabia que o que Tez disse era verdade. O status dos macacos diamantes era muito complicado. Eles eram a tribo real anterior, e agora foi reduzida a uma pequena tribo de 100.000 membros. Mesmo que eles tenham um poder de luta formidável, o que eles levariam quando eles voltarem para a pradaria? Os outros homens-fera já estavam acostumados a estar sob o governo das raças do leão e tigre. Se outra tribo real retornar, então as coisas ficariam complicadas. Porque eles não podiam existir juntos entre si, era inevitável que uma guerra acontecesse. Uma vez que seu status fosse colocado em linha, as raças tigre e leão não daria nenhuma oportunidade ao macacos diamante. Portanto, ser suprimidos e eventualmente definhar era um possível desfecho para eles. Zawai suspirou, ele não disse mais nada, ele virou e então armazenou os restos de volta no espaço. Ele então levou o pessoal da tribo do macaco diamante para baixo na montanha. Quando eles chegaram no campo de gelo plano, Zawai imediatamente liberou todos os corpos antes de silenciosamente sair para o lado. Tez e os outros membros da tribo do macaco diamante continuaram com seus rituais. Sua cerimônia era muito simples. Eles mataram algumas bestas mágicas e então fizeram alguns rituais de joelhos dobrados. Não havia muita coisa acontecendo. No entanto, os macacos diamantes choraram após ver seu pessoal que morreu. Esses eram seus ancestrais. Depois de algum tempo, Tez foi até Zawai quando ele se curvou e disse, agradecemos ao Senhor Zawai. Nós teremos que pedir ao Senhor para levar esses restos para o pico. Zawai assentiu e então recebeu os corpos novamente. Então junto com Tez e os outros, eles começaram a caminhar na direção do pico. Quanto mais alto eles subiram, mais alta a temperatura se tornou, mas isso não importa. Quando Zawai chegou no pico, ele viu uma enorme cratera. Era redonda, e estava vomitando gás branco no ar. Pode-se ver levemente sinais de fogo aqui e ali. Zawai olhou cuidadosamente e viu que sob essa cratera estava uma piscina de magma. O magma dentro estava borbulhando, mas não parecia que estava prestes a entrar em erupção.
Sob o pedido de Tez, Zhao Ai jogou os corpos na cratera quando os macacos diamante reiniciaram sua cerimônia. Então eles retornaram para a cidade. Zhao Ai foi levado por Tez de volta para sua casa. Quando eles chegaram na casa, a esposa e a nora de Tez foram preparar o jantar enquanto Tez, seu filho e Zhao Ai sentaram na sala de estar. Tez olhou para Zhao Ai e disse: Senhor, você pode nos dizer brevemente sobre o estado atual da pradaria? Zhao Ai não rejeitou, ele assentiu e então falou. Ele tinha um entendimento completo da pradaria a esta altura, então não era um problema para ele lhes dizer na verdade, mesmo depois que 5.000 anos se passaram, não houveram muitos desenvolvimento no continente. Mesmo o sistema mágico permaneceu virtualmente inalterado, o mesmo era verdade para os homens-fera. A única coisa levemente nova foi o fato de que os homens-fera agora podem usar a alma de suas bestas em vista de cultivar. Eles também tinham aprendido como procurar por almas de besta apropriadas, bem como montarias apropriadas. Mas não deve desprezar esta conquista. Os homens-fera tinham feito muitos testes em ordem de conquistar este ponto. Em troca, conseguiram aumentar sua força geral. Apenas imagine a diferença entre homens-fera montando boi contra homens-fera que estavam montando suas montarias exclusivas. 5.000 anos foi um longo tempo. Mesmo alguns dos homens-fera mudaram suas armas neste período. Mas todos esses 5.000 anos de mudança não foram gravados nos livros da tribo do macaco diamante. A esposa e nora de Tez já estavam fazendo sua refeição, mas Tez ainda não estava disposto a se mover. Ele estava profundamente focado na narração de Zhao Ai. Somente depois que sua esposa o chamou várias vezes que Tez acordou de seu transe, ele olhou para Zhao Ai embaraçosamente e disse: Eu fui injusta com o senhor. Vamos ir ter uma refeição primeiro. Zhao Ai assentiu com um sorriso. Então ele foi junto com a família de Tez para a sala de jantar. O lugar não era muito grande, e o interior só tinha mobília de madeira comum. Todas as coisas dentro eram feitas de madeira e de pedra. Era perto do impossível ver qualquer material de ferro. Se houvesse um ou dois, aqueles materiais de ferro ainda estavam pesadamente danificados devido a um uso prolongado. Zhao Ai não riu deles, afinal, homens-fera não são bons em lidar com ferro. Além disso, pelo que parece, não havia nenhum depósito de ferro que possa ser visto na vizinhança. E mesmo o material de ferro já era considerado um milagre se os macacos diamantes fossem capazes de trazê-lo junto em primeiro lugar. Entretanto, alguém não poderia apenas desvalorizar essas pessoas, eles ainda tinham algum tipo de talento neles. Pelo que Zhao Ai podia ver, as coisas na casa de Tez que usavam madeira ou pedra foram muito bem feitos. Eles eram muito suaves ao tocar e mesmo a faca de pedra parecia muito afiada. Eles usavam uma panela de pedra e um bloco de pedra a fim de cozinhar a comida. Eles não dão muito sabor, mas ainda o gosto era muito bom. E mais importante, eles também tinham seu próprio vinho aqui. Quando Zhao Ai perguntou, o vinho era feito de uma fruta que podia ser encontrada na montanha. A fruta de sabor doce, era muito boa. Depois de comer sua refeição, o grupo retornou para a sala de estar. Então Zhao Ai resumiu a conversa para eles sobre os assuntos do continente. Os homens-fera, os humanos, todas aquelas coisas foram ditas a Tez. Embora a narração de Zhao Ai não fosse abrangente, ele ainda terminou falando até a noite profunda. Somente depois que Zhao Ai terminou que Tez e os outros notaram que já era muito tarde. Eles imediatamente prepararam um quarto para Zhao Ai, o pedindo para descansar. Depois que Zhao Ai entrou no seu quarto, ele imediatamente entrou no espaço. Mesmo que fosse tarde, Laura e as outras ainda não foram dormir. Elas estavam atualmente na sala de estar, conversando. Vendo que Zhao Ai chegou, Laura imediatamente sorriu e disse: Irmão Ai, você finalmente voltou. Você parece muito cansado. Zhao Ai sorriu amargamente. Ele estava muito mais do que cansado. Ele sentiu que sua garganta estava prestes a emitir fumaça. Além disso, também era muito doloroso. Se ele não tratar isso, então ele pode não ser capaz de falar amanhã. Zhao Ai imediatamente bebeu um copo de água espacial. Depois de se sentir melhor, ele se virou para Laura e disse: Eu não posso ajudar. Tez está muito animado. Por que você não vai descansar? Aconteceu algo. Zhao Ai já disse a Laura e às outras que ele tinha algo para fazer lá fora, então elas podiam apenas descansar antes do tempo. Mas parecia ser inútil, as mulheres não ouviram. Laura sorriu e disse: Algo surgiu. Irmão Ai,
Você parece ter esquecido já que você esteve focado no campo de gelo por um mês. Nós achamos que deve estar na hora do Império Buda receber o primeiro lote de bestas mágicas. Zhao Ai olhou fixamente, então ele não pôde deixar de bater na sua própria cabeça. Eu esqueci. Bom, por favor, cuide disso. Certo, a frota da Ilha Dourada chegou. Laura sorriu e disse, eles já estão na linha costeira da pradaria. Eu já os fiz parar por um par de dias antes de voltar. Afinal, 4.000 bestas não são muitas. Se nós os fazermos parar ali por muito tempo, as pessoas podem achar suspeito. Zhao Ai assentiu e disse, tudo bem, eu vou deixar esse assunto com você. Seria melhor se as bestas entrarem o mínimo de contato possível com o espaço. Se eles forem atualizados dentro, então seria muito problemático. Laura e as outras não puderam deixar de rir. Outros temiam que suas bestas mágicas não seriam capazes de atualizar. Somente seu grupo era uma exceção. Eles realmente temiam que suas bestas mágicas aumentassem de nível muito rápido. Se isso fosse revelado para o mundo externo, as pessoas os matariam. Depois de algum tempo, Litsi se virou para Zhao Ai e disse, irmão mais velho Ai, os macacos diamante realmente não querem retornar para a pradaria. Zhao Ai assentiu, então ele disse para ela sobre as preocupações de Tess. Depois de ouvir Zhao Ai, Laura e as outras não puderam deixar de assentir. Elas entendiam as preocupações de Tess. Esse assunto era bastante comum, afinal, nenhuma raça quis desistir de sua autoridade. Se fosse a tribo do macaco diamante do passado, então não seria um problema desde que eles possuem força tirânica. Mas agora eles foram reduzidos a uma pequena tribo, eles não têm a habilidade de governar mais. Viver em outro mundo. Capítulo 596 As brigas políticas dos homens-fera eram muito piores do que dos humanos, e Laura e as outras tinham experienciado essas coisas. Portanto, quando elas ouviram o que Zhao Ai tinha dito, elas imediatamente souberam o que estava acontecendo. Litsi franziu as sobrancelhas por um momento antes de seus olhos de repente se iluminarem. Irmão mais velho, então você está dizendo que seria impossível para os macacos diamante retornarem para a pradaria? Se for assim, então que tal convidá-los para as terras negras? Zhao Ai olhou fixamente. Ele não tinha pensado sobre isso até Litsi o lembrar. Se Tess e os outros não quiserem voltar para a pradaria, então que tal fazê-los ir para as terras negras? As terras negras também era muito grande. Ele também plantou alguma grama e ainda tinha terras desocupadas. A esta altura aquelas gramas devem ter se espalhado saudavelmente. O Alice ainda estava em severa necessidade de mão de obra agora, então os escravos ainda não podem ser entregues para Zhao Ai. Se os macacos diamantes estivessem estabelecidos nas terras negras, então o déficit atual seria resolvido. Embora eles tivessem vivido por 5.000 anos naquela montanha, Zhao Ai podia ver que os macacos diamante não desistiram de sua tradição de pastoreio. Eles estavam principalmente focados em pastorear. Ali não parece ter muito agricultura acontecendo. Por causa disso, fazê-los pastorear nas terras negras seria bastante viável. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai não pôde deixar de acenar várias vezes e dizer, isso é uma boa ideia. Se nós pudermos os convidar, então nós teríamos um adicional de 100.000 pessoas que podem nos ajudar. Além disso, o poder de luta dos macacos diamante é forte. Tê-los conosco dará à família outra carta na manga. Megan assentiu e disse, isso seria ótimo. Além disso, irmão mais velho Ai, eu acho que o Tess perguntaria para você amanhã sobre por que você concordou em procurar a lança do Deus Besta. Você pode usar essa oportunidade para lhe dizer sobre o assunto com o reino divino. Então você pode ver se eles gostariam de vir conosco. Se eles não quiserem, então isso não seria um problema. Mas eu acho que eles concordariam, afinal, sem nossa ajuda, seria impossível para eles saírem do campo de gelo. Laura sorriu e disse, eu também acho que eles concordariam. Eles viveram neste vulcão enquanto estavam em constante preocupação sobre a erupção. Nós podemos ajudá-los a viver em um novo ambiente. Não existe motivo para eles rejeitarem. Zhao Ai sorriu e disse, quem sabe, talvez eles tenham a habilidade de retornar, mas eles apenas escolheram não fazer isso. Tudo bem, vamos ir descansar. Amanhã, todos esses assuntos seriam resolvidos. Então ele caminhou na direção de seu quarto enquanto puxava Laura. O rosto de Laura não pôde deixar de ficar vermelho enquanto Litsi e as outras estavam rindo. Na manhã seguinte,
Zhao saiu do quarto de Meg. Então ele saiu do espaço e retornou para o quarto que foi dado a ele por Tez. Embora alguém pudesse dizer que Zhao teve praticamente zero de descanso, isso não o afetou muito. Desde que ele agora era um especialista do 9º nível, ele não sentiu nenhum cansaço sequer. Quando Zhao retornou para seu quarto, ele arrumou suas roupas antes de sair. Ele não viu Tez em lugar algum, mas ele não se importou. Ele saiu bastante cedo hoje. Isso era porque ele queria ver e pegar algumas bestas únicas e plantas deste vulcão. Mesmo se eles não puderem aumentar seu nível, ainda pode fornecer alguma experiência. Zhao saiu da casa de Tez e viu que já haviam algumas pessoas lá fora. Essas pessoas tinham acabado de acordar e estavam se preparando para seu trabalho. Muitas dessas pessoas eram velhos. Seus trabalhos eram bastante simples, e era varrer as ruas da cidade. O poder de luta das pessoas mais velhas desvaneceu, então eles não eram adequados para defender a cidade. Portanto, a única coisa que eles poderiam fazer era isso. Zhao cumprimentou esse pessoal idoso com um sorriso enquanto o pessoal idoso rapidamente retornou à cortesia. Eles estavam muito gratos a Zhao porque ele trouxe os restos de seus ancestrais, o que também era uma de suas preocupações. Depois de cumprimentar o pessoal mais velho, Zhao foi até a muralha. Depois de ver Zhao, os guardas imediatamente lhe deram uma saudação, do qual Zhao retornou o gesto. Depois de sua saudação, Zhao os informou sobre suas intenções antes de invocar o alien e sair da cidade. Ele não queria voar aqui, desde que faria os macacos diamantes saber sobre sua força. Portanto, ele invocou o alien para ser seu transporte. Fora da cidade estava uma floresta, então Zhao fez alien patrulhar por um tempo. Sempre que ele via plantas únicas e afins, ele imediatamente os absorveria para o espaço. Embora as notificações continuassem vindo, não havia nenhuma notificação relacionada a um aumento de nível. Zhao já esperava isso, então ele não sentiu nada de estranho. Alien foi rápido, e com a recente promoção do espaço, seu poder também tinha aumentado. Enquanto eles não forem um 8º nível, Alien pode forçosamente capturá-los e armazená-los no espaço. Por causa disso, Zhao estava confortável e apenas sentou dentro enquanto ele deixava todo o trabalho para Alien. Não levou muito tempo até Zhao terminar de patrulhar a montanha que os macacos diamantes estavam vivendo. A montanha tem algumas boas plantas e animais nele. Pode ser porque era um vulcão, mas muitos deles tinham o atributo fogo. Embora o espaço não tenha aumentado de nível, seu atributo fogo foi melhorado. Isso era um tipo de sucesso para Zhao. Depois de passear pela montanha, Zhao sentiu que era hora, então ele imediatamente foi na direção da cidade do macaco diamante. Ele imaginou que estava perto da hora onde muitas pessoas acordariam. Como esperado, quando Alien chegou na cidade, muitas pessoas já se levantaram. Tez estava na muralha e estava esperando pelo seu retorno. Após ver Zhao voltar, Tez não pôde deixar de sentir alívio. Depois de compartilhar um café da manhã, Tez convidou Zhao para a sala de estar. Depois de sentar, Tez olhou para Zhao e disse: Senhor, ontem eu te perguntei sobre os assuntos do continente e descobri que o relacionamento atual entre os humanos e os homens-fera não era muito bom. Além disso, eles até mesmo tiveram uma guerra recente. Eu quero perguntar por que o rei besta confiou ao Senhor a tarefa de recuperar a lança do deus besta. Zhao já esperava essa pergunta ontem, então ele pensou em uma desculpa. Ele disse a Tez seu status na pradaria, bem como ele sendo um ancião estrangeiro dos anões. Ao mesmo tempo, ele também apresentou um token, parecia ser feito de osso de besta mágica e tinha um entalhe com a palavra rei, nele. Naturalmente, isso não era o token de comando do rei besta, mas sim, era o token de príncipe estrangeiro da raça Homem-Fera. O rei besta deu esse token para Zhao. Em qualquer caso, se Zhao puder recuperar o artefato divino, ele se tornaria o príncipe estrangeiro da raça Homem-Fera. E se Zhao falhar, então era provável que ele pereceria no campo de gelo. Portanto, o rei besta dando esse token de antemão não era uma grande coisa. Quando Zhao mostrou o token de príncipe estrangeiro, Tez imediatamente acreditou nele. Isso era porque esse token príncipe estrangeiro foi ilustrado nos registros da tribo. Além disso, esse token se originou nos macacos diamante. Mas eles deram esse token para um mestre artesão anão, ao invés de um humano. Tez deu o token de voltar para Zhao e então disse: Senhor,
Você disse que algo estava prestes a acontecer no continente. E a ajuda da lança do deus besta era necessária. Eu posso perguntar o que é este assunto? Zhao-ai assentiu, então ele narrou a profecia da raça Anã, bem como as palavras do Iron-Amer. Ele disse a Tez sobre os últimos movimentos da Igreja Radiante. Ele não escondeu nada de Tez, como Megan disse. Se os macacos diamante não tivessem seu auxílio, então seria impossível para eles deixarem o campo de gelo. E se Tez concordasse com sua ajuda, então seria parecido aos macacos diamante ser seu pessoal. Então não haveria necessidade de estar alerta. Embora Zhao-ai admirasse os macacos diamante, ele não poderia apenas ter a mão superior neste assunto. Se os macacos diamante não concordassem em se mover para as terras negras, então Zhao-ai não revelaria a existência do espaço para eles. Isso era porque ainda não era hora de revelar o espaço. Enquanto ouvia Zhao-ai, as sobrancelhas de Tez não puderam deixar de enrugar. Ele não pensou que enquanto sua tribo ficava no campo de gelo por 5.000 anos, os eventos no mundo exterior surpreendentemente tinham se desenvolvido até este ponto. Além disso, a lança do deus besta agora era mais necessária do que antes. Zhao-ai olhou para a expressão de Tez e decidiu não o perturbar. Ele apenas sentou ali quietamente enquanto tomava um gole de água. Tez se virou para Zhao-ai e disse: "O senhor está completamente confiante em recuperar a lança do deus besta?" Zhao-ai assentiu e disse: "Quase completamente. Não deve ser um problema. Você deve saber que desde que eu sou capaz de vir até aqui, eu devo ter a habilidade de recuperá-la." Tez olhou para Zhao-ai e disse: "Eu ouvi do senhor que você é um humano nobre. Então você deve ter seu próprio feudo. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu espero que você possa concordar." Quando Zhao-ai ouviu Tez, ele não pôde deixar de ofegar. Isso era porque a declaração de Tez era equivalente a ele dizendo a Zhao-ai que ele deseja que os macacos diamantes se recrutem a ele por sua própria iniciativa. Zhao-ai imediatamente assentiu e disse: "Sim, eu sou um marquês do Império Rosen. Meu território é muito grande." Tez olhou para Zhao-ai e disse: "Se minha tribo do macaco diamante se recrutar ao senhor, o senhor tem uma maneira para nos fazer sair do campo de gelo?" Zhao-ai olhou para Tez antes de assentir e dizer: "Eu tenho. Não só poderia tirar você do campo de gelo, eu também posso te fornecer um lugar para pastorear. Eu posso fazer suas crianças irem para a escola, e também fazer sua própria tribo se administrar por conta própria. Mas depois de ir para o meu feudo, a menos que eu dê permissão, você não será capaz de sair." Tez olhou para Zhao-ai e disse: "Eu posso perguntar onde está o feudo do senhor?" Zhao-ai sorriu fracamente e disse: "As terras negras." Tez olhou fixamente. Ele olhou confuso para Zhao-ai enquanto dizia: "Senhor, você acabou de dizer terras negras? Aquela terra tem alguém a ocupando?" Zhao-ai sorriu e disse: "Eu não sou o único a ocupando. E ninguém no continente exceto o pessoal de confiança da minha família sabe que eu fui capaz de colocá-la em bom uso. É por isso que eu disse que você não será capaz de deixar minha terra sem a minha permissão." Tez olhou para Zhao-ai em choque. "O senhor realmente está dizendo a verdade? Você realmente está ocupando as terras negras?" "Certo. Eu posso perguntar como você está planejando tirar a gente do campo de gelo?" Zhao-ai olhou para Tez. Ele sorriu fracamente e então disse: "Eu peço ao patriarca que relaxe seu corpo. Eu farei você saber em um momento. Com relação ao que acontecer, o patriarca não deve entrar em pânico." Então, com uma intenção, ele moveu os dois para a fortaleza da Montanha de Ferro nas Terras Negras. Viver em outro mundo. Capítulo 597. Zhao-ai não levou Tez ao espaço, ele apenas os transportou diretamente para as Terras Negras. Os dois apareceram dentro da sala de estar na fortaleza da Montanha de Ferro. Ele prefere deixar as pessoas cientes que ele tem uma habilidade divergente espacial do que revelar a existência do espaço. Embora as habilidades divergentes espaciais fossem raras, sua existência era conhecida no continente. Para os outros, o máximo que eles podem saber era que ele tem algum tipo de habilidade divergente espacial. Ao mesmo tempo, Zhao-ai também não queria que os outros soubessem sobre o estado atual das Terras Negras. Ele temia que as pessoas atribuiriam as mudanças das Terras Negras a ele. No passado, ele não queria que as pessoas pensassem que ele tinha alguma habilidade em refino ou alquimia. Se as pessoas descobrirem que as Terras Negras foram melhoradas, ele não teria um meio de se justificar. Entretanto, ele não estava com medo das pessoas perguntarem sobre isso agora.
No passado ele não podia achar um motivo. Mas agora ele tem a máquina de processamento. Enquanto lhe fornecer materiais, pode basicamente fazer tudo. Zhao Ai achou que ser discreto é bom. Afinal, a área das Terras Negras era muito grande. Se o pessoal descobrir que agora era utilizável, olhos gananciosos estariam encarando. Tez olhou ao redor dele em choque. Ele não pensou que ele instantaneamente seria transportado para outro local. Ele de repente lembrou de algo escrito nos registros da sua tribo sobre as formidáveis habilidades divergentes no continente. Deve-se saber que os registros dos macacos diamantes não foram quebrados mesmo depois que eles foram exilados para o campo de gelo. Eles não desistiram de sua tarefa de registrar tudo. Por causa disso, os registros dos macacos diamante eram o mais completo possível. Portanto, mesmo depois de 5.000 anos exilados, Tez ainda estava ciente da existência das habilidades divergentes, bem como da existência de uma das mais formidáveis delas, habilidades divergentes espaciais. No passado, mesmo homens-fera eram capazes de adquirir tal habilidade, o que explica por que também tinha aparecido nos seus registros. Tez olhou para Zhao Ai com olhos brilhantes quando ele disse, essa foi uma habilidade divergente espacial? Zhao Ai assentiu e disse, correto. Essa é a minha habilidade divergente espacial. Além disso, minha habilidade é especial. Não apenas posso fazer teletransporte, eu também posso fazer uma passagem espacial. Isso permitirá às pessoas atravessarem e imediatamente chegar aqui, nas Terras Negras. Isso me deu confiança de afirmar que eu posso trazer você aqui. Tez foi movido. Ele não pôde deixar de dizer, bom, fantástico. Muito obrigado, senhor. Zhao Ai sorriu e disse, não se preocupe com isso. Nós ainda temos que preparar um local onde você ficará. Vamos sair e ver o território. Então Zhao Ai levou Tez para a saída da fortaleza. Quando os bois raivosos do chifre grande viram Tez, eles não puderam deixar de ofegar. As expressões dos bois raivosos do chifre grande podem ser entendidas. Afinal, se passou 5.000 anos desde um macaco diamante foi visto no continente. Os bois raivosos do chifre grande os viram, mas eles não sabiam quem Tez era. Embora eles soubessem que ele era um homem-fera macaco, Tez era diferente daqueles que eles tinham visto antes. Isso os deixou muito intrigado, explicando como eles olhavam para Tez. Tez correu na direção de um boi raivoso do chifre grande. Então ele disse, irmão homem-fera, de qual tribo você é? A pergunta de Tez fez o boi raivoso do chifre grande engasgar. Embora eles fossem tribos na pradaria que não puderam ser classificadas à primeira vista, os bois raivosos do chifre grande eram as tribos mais reconhecidas entre os homens-fera. Seus 2 grandes chifres não era algo que pessoas podem ignorar. O boi raivoso do chifre grande esfregou o chifre na sua cabeça. Ele pensou que talvez seus chifres haviam encolhido. Se não, por que esse homem-fera perguntaria sobre sua tribo? Zhao Ai viu a aparência confusa do boi raivoso do chifre grande. Então ele sorriu fracamente e disse, Arpur, não fique surpreso. A verdade é que ele não pode reconhecer você. Essa pessoa é da tribo do macaco diamante. Eles viveram no campo de gelo do Polo Norte. O boi raivoso do chifre grande chamado Arpur olhou atordoado. Então ele murmurou, tribo do macaco diamante, qual tribo é a tribo do macaco diamante? Então depois de um momento ele foi de repente paralisado. Ele olhou para Tez com olhos brilhantes quando ele perguntou, a tribo real que foi exilada, os macacos diamante. Alguns de vocês sobreviveram. Oh meu Deus! Quando Tez ouviu Arpur exclamar, ele não pôde deixar de ser movido quando ele disse, eu não esperava que as pessoas ainda se lembrariam da nossa tribo. Eu sou realmente da tribo do macaco diamante. Zhao Ai sorriu fracamente e então disse, patriarca Tez, esses irmãos são da tribo do boi raivoso do chifre grande. No ano passado, eles encontraram um desastre na pradaria. Sua tribo foi atacada. Portanto, nós os trouxemos aqui. Agora, eles se estabelecerem na fortaleza da Montanha de Ferro. Arpur olhou para Tez com uma expressão de descrença. Ele parecia muito tonto. De fato, quem poderia agir normal em tal situação? Uma raça que desapareceu por cerca de 5.000 anos de repente apareceu na frente deles. Isso era inconcebível. Quando Tez ouviu de Zhao Ai que Arpur era da tribo do boi raivoso do chifre grande, ele imediatamente acreditou nele julgando em quão grandes os chifres de Arpur eram. Ele imediatamente olhou para Arpur e disse, irmão homem-fera, olá.
Ele não sabia o que dizer. Parece que ele queria dizer muito, mas ele não sabia como dizer. Harpurt recobrou e então olhou para Tez e disse: Você realmente é da tribo do macaco diamante. Você realmente foi para o campo de gelo do Polo Norte. Como você conseguiu sobreviver lá? Neste momento, aqueles trabalhando na fortaleza da Montanha de Ferro que tinham notado a comoção já tinham chegado. Quando o pessoal da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande ouviu Harpurt, eles não puderam deixar de encarar Tez em descrença. Depois de algum tempo, Gren e Merine vieram e mantiveram a situação sob controle. Então Gren e Merine convidaram Tez para a sala de estar enquanto convidavam Alia e Elais. Os dois agora eram considerados os anciãos dos Bois Raivosos do Chifre Grande. Seria melhor se Tez conversasse com eles. Zhao Ai não disse nada e apenas fez Alaes e Alia levarem Tez para explorar a fortaleza da Montanha de Ferro. Zhao Ai acreditava que quando eles conversassem entre si, Tez entenderia a vida na fortaleza. Portanto, ele não precisava se preocupar. Com certeza, Tez saiu por um longo tempo com Alaes. E quando ele voltou, Tez comeu uma refeição com Zhao Ai e os outros. O rosto de Tez ficou vermelho. Estava bastante claro que ele estava bêbado. Quando Tez retornou para a sala de estar da fortaleza, Zhao Ai imediatamente olhou para ele e disse: Patriarca Tez, nós devemos voltar. Se nós sumirmos por muito tempo, seu pessoal começaria a ficar preocupado. Tez assentiu. Ele já tinha feito perguntas a Alia sobre as questões na sua mente, então ele estava muito satisfeito com a viagem de hoje. Já era hora deles retornarem. Zhao Ai levou Tez quando seus corpos piscaram e retornaram para a cidade do macaco diamante. Eles não lampejaram dentro de seu quarto instantaneamente, mas sim procuraram por um local onde ninguém estava presente. Tez olhou para as redondezas e soube instantaneamente que eles tinham voltado. Então ele caminhou na direção de sua casa junto com Zhao Ai. Pouco tempo depois que eles retornaram, eles encontraram um macaco diamante. Quando o macaco viu Tez, ele imediatamente disse: Patriarca, você está aqui. Tia tem estado procurando por você. Tez assentiu e disse: Obrigado. Então ele voltou para sua casa junto com Zhao Ai. A família ainda não tinha comido, eles ainda estavam esperando pela chegada dos dois. Vendo que os dois voltarem, a esposa de Tez não pôde deixar de reclamar várias vezes. Ela o repreendeu sobre não voltar a tempo para a refeição. Mas quando ela viu que eles já tinham comido, ela não disse nada. Enquanto Tez os fez comer sua refeição, ele estava sentado na sala de estar com Zhao Ai. Depois que eles sentaram, Tez olhou para Zhao Ai e disse: Senhor, eu ainda preciso discutir esse assunto com os anciãos. Eu espero que você possa me dar algum tempo. Zhao Ai sorriu e disse: Tudo bem, você não precisa ter pressa. Afinal de contas, o lugar e suprimentos para sua tribo teriam que ser preparados. Está tudo bem se nós formos um pouco mais tarde. Mas enquanto isso, eu vou ir para as montanhas explorar e ver se lá tem algumas plantas raras e animais presentes. Tez assentiu e disse: Senhor, você precisa de alguém para guiar você? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Não precisa. Eu apenas vou passear casualmente por aí. Você acha que existem alguns seres nesta montanha que podem ameaçar minha segurança? Tez assentiu e disse: Não existe nenhuma besta mágica formidável nesta montanha. Mas no terceiro pico, quinto pico e sétimo pico não devem ser explorados. Aquelas montanhas são bastante instáveis. Eles podem aleatoriamente expelir fogo em alta temperatura. O Senhor deve ser cuidadoso. As pessoas não são capazes de voltar depois de explorar aquelas áreas. Zhao Ai assentiu antes de se levantar e dar uma saudação a Tez. Então ele se virou para caminhar para a saída. Vendo Zhao Ai partir, Tez imediatamente saiu e enviou uma palavra para as diversas casas dos anciãos, os chamando para uma reunião. Eles devem chegar em uma decisão no tempo mais curto possível. Zhao Ai realmente não se importou com nada disso. Para ser honesto, ele realmente não colocou grande importância na decisão que Tez e os outros fariam. Afinal, era impossível para Zhao Ai lhes enviar para a pradaria usando sua habilidade. O único lugar que eles podem ir seria as Terras Negras. Caso contrário, Zhao Ai pararia de se importar sobre eles e então sairia para continuar sua procura. Os segredos das Terras Negras não podem ser revelados, então seria descuidado para Zhao Ai deixar Tez revelá-lo. Zhao Ai sentou dentro de Ali enquanto caminhava para a floresta e ia diretamente para o segundo pico.
O pico desta montanha não era tão grande quanto a montanha que a tribo de Tez estava vivendo. Além disso, não era muito longe do terceiro pico. Zhao Ai podia claramente ver o que Tez acabou de avisá-lo. O terceiro pico era, na verdade, um vulcão que entraria em erupção de vez em quando. Era por isso que Tez e os outros decidiram viver no primeiro pico. Depois de deixar o primeiro pico, a Lin imediatamente bateu sua cauda no chão enquanto voava diretamente na direção do segundo pico. A distância entre os dois picos não era pequena. Se a Lin apenas caminhasse, isso levaria muito tempo. Desde que os mortos-vivos de Zhao Ai se tornaram nonos níveis, era natural que eles agora eram capazes de voar. O que tornou até mesmo mais conveniente para Zhao Ai viajar. O segundo pico não tinha muitas coisas. Pelo que Zhao Ai podia dizer, esse segundo pico não era como um vulcão extinto. A cratera estava preta e não tinha nada nele. Zhao Ai parou de se preocupar com isso e seu olhar virou na direção do terceiro pico. O terceiro pico era muito diferente do segundo pico. Zhao Ai podia sentir quão alta a temperatura era apenas de onde ele estava ficando. Mesmo no pé da montanha, a temperatura era ainda mais alta do que a da cidade do macaco diamante. Plantas realmente eram raras no terceiro pico. Os únicos que povoavam a área eram bestas mágicas do elemento fogo. Zhao Ai naturalmente não deixaria esta oportunidade escapar enquanto ele recebia as plantas, bem como bestas no espaço. Mas embora ele tivesse absorvido muitas coisas, o espaço ainda não aumentou de nível. Enquanto Zhao Ai estava coletando, ele prosseguiu subindo no vulcão. Ele estava muito curioso e queria olhar o que estava presente no topo da montanha. Logo, ele chegou no cume onde a temperatura era muito alta. Se alguém deixasse cair um ovo no chão, definitivamente viraria um omelete de imediato. Mas essa temperatura não afetou Zhao Ai nem a Lin, então ele prosseguiu para ir dar uma olhada mais de perto na cratera. A cratera parecia com um forno gigante que constantemente cuspia fogo. Menos de 50 metros longe da cratera, magma podia ser visto rolando. Zhao Ai olhou para o magma com seus olhos enquanto se preparava para descer e observar. Contudo, ele de repente descobriu algo que o fez parar. Era um pedaço de cristal vermelho, era brilhante e translúcido. Era muito atraente, o cristal não estava muito longe da cratera. Além disso, era um pedaço muito grande. Zhao Ai olhou com curiosidade para a pedra quando ele fez uma fenda espacial aparecer e absorver o cristal vermelho. Quando o cristal chegou no espaço, uma notificação então foi ouvida: cristal de alta energia detectado. Contém uma enorme quantidade de energia de fogo. A energia é estável e pode ser usada. Pode produzir energia equivalente a 100.000 watts. Esse cristal pode ser reutilizável. Uma vez que acabar a energia, pode ser colocada em uma fonte e reabsorver um pouco de energia. Zhao Ai não pôde deixar de olhar fixamente. A energia desse cristal vermelho conseguiu o mover. Essa coisa realmente pode armazenar muito, e pode ser recarregado também. Ele agora pode usá-la para fornecer energia no futuro. Isso era uma coisa muito boa para a família. Zhao Ai imediatamente abriu o monitor e pediu para Kair olhar os outros picos das montanhas e procurar por outros cristais vermelhos. A habilidade de busca do espaço era muito boa. Não demorou muito tempo antes deles encontrarem mais cristais vermelhos, cujos tamanhos não eram pequenos. Zhao Ai imediatamente abriu uma fenda e os absorveu para o espaço antes de continuar sua busca. Mas depois de procurar ao redor das 3 montanhas, ele não foi capaz de encontrar mais cristais. Zhao Ai então fez o monitor olhar para as outras 10 montanhas. Para ser honesto, as outras montanhas não eram tão adequadas para viver quanto a primeira e a segunda montanha. Mas naqueles 2 picos, era impossível encontrar cristais vermelhos com facilidade. Entre os cristais que Zhao Ai já tinha pego, 60% deles foram todos produzidos pelo terceiro pico. Viver em outro mundo. Capítulo 598. Originalmente, Zhao Ai estava pesquisando os picos dessas montanhas com a mentalidade de não encontrar nada. Desde que ele tinha algum tempo livre, ele podia também coletar algumas coisas aqui. Mas agora era diferente. Depois de descobrir o cristal vermelho, ele imediatamente pensou sobre quão grande essa coisa seria ao fornecer energia. O continente também tinha pedras de cristal, e Zhao Ai tinha conseguido exemplares deles para o espaço absorver. Mas a avaliação do espaço foi que era um consumível de baixa energia, sem nenhuma maneira de recarga. Isso deixou Zhao Ai desapontado com o cristal. No entanto,
Esse cristal vermelho era diferente. Depois de usar a energia dentro do cristal, ela podia ser recarregada. Mais importante, a energia que o cristal vermelho podia armazenar era vastamente maior do que os cristais comuns. O que 100.000 watts conseguem fazer? Zhao Ai não calculou, mas ele reconheceu que faria muito. Entre o primeiro e o terceiro pico, Zhao Ai já tinha colhido cerca de 160 cristais. Junto, todos eles podem atingir aproximadamente 1 milhão de watts. Que conceito era esse? Zhao Ai teve um pouco de dor de cabeça ao pensar sobre isso antes de ficar feliz. Energia, não importa que tipo, era uma coisa boa. Era algo que qualquer um no mundo estava competindo. E esse cristal vermelho consegue armazenar muito. Enquanto Zhao Ai coletar mais disso, então ele teria muita energia disponível para o futuro. Zhao Ai sentou dentro do alien enquanto voava para o quarto pico. A situação neste pico era muito melhor do que o terceiro pico, já que não era tão quente quanto o terceiro pico. Contudo, Zhao Ai não estava prestando atenção na temperatura. Ele não pegou nenhuma planta ou besta, afinal, ele já tinha coletado algumas no primeiro e no terceiro pico. O que Zhao Ai estava de olho neste momento eram aqueles cristais vermelhos. Depois de vasculhar o quarto pico, Zhao Ai não pôde deixar de ficar desapontado. Ao todo, ele tinha apenas descoberto cerca de mais de 50 cristais vermelhos aqui. Esses cristais eram pequenos também, cerca do tamanho de um punho. Zhao Ai também esperava que esses cristais tivessem diferenças em tamanho e qualidade. Por exemplo, o primeiro cristal que Zhao Ai descobriu era tão grande quanto uma bola de basquete, então era natural que pudesse conter uma grande quantidade de energia. Esses cristais do tamanho de um punho no quarto pico podiam armazenar apenas cerca de 5.000 watts de energia, tinha uma diferença de aproximadamente 20 vezes. Zhao Ai suspirou enquanto recebia os 50 cristais. Então ele prosseguiu e voou para o quinto pico, outro lugar perigoso que Tess tinha lhe dito. Zhao Ai esperava ganhar boas colheitas lá. Logo, Zhao Ai chegou no quinto pico. Este quinto pico era muito parecido com o terceiro. Sua temperatura era realmente mais quente que o terceiro pico. Além disso, também tinha mais bestas mágicas do elemento fogo. Zhao Ai não prestou atenção nessas bestas mágicas. Sua atenção estava completamente na procura dos cristais vermelhos. Contudo, o quinto pico parecia ter características especiais. Os cristais vermelhos nesta montanha estavam profundamente enterrados. Se Zhao Ai quisesse obtê-los, ele precisaria cavar completamente a montanha. Felizmente, o monitor podia ver o subterrâneo, senão, Zhao Ai levaria muito tempo antes de encontrar esses cristais. Zhao Ai aproveitou seu tempo coletando os cristais um por um. A qualidade desses cristais era muito maior do que os do quarto pico. Cada cristal tinha cerca do tamanho de uma bola de futebol. Zhao Ai ainda não foi capaz de ver o outro cristal do tamanho de uma bola de basquete. A visão do monitor não era muito profunda, só podia penetrar através de 500 metros de terra. Mas depois de atingir aqueles 500 metros, Zhao Ai podia ver mais 500 metros. Zhao Ai agora estava a 1 quilômetro abaixo do quinto pico. Essa distância não era curta, mas isso não afetou Zhao Ai. Ele já tinha magia, bem como sua habilidade divergente de terra. Então ele não estava muito sobrecarregado nesta profundidade. Neste ponto, a única coisa em sua mente eram aqueles cristais vermelhos. Neste momento, Kair apareceu na frente de Zhao Ai e disse: "Jovem mestre, parece ter um filão mineral no fundo." Zhao Ai disse: "Filão mineral? Você disse que tem um filão de cristal vermelho?" Kair assentiu e disse: "Sim, tem um filão de cristal vermelho não muito abaixo daqui." Zhao Ai olhou fixamente, então ele disse: "Então vamos lá imediatamente, eu quero dar uma olhada." Kair então disse: "Jovem mestre, esse filão mineral provavelmente está abaixo de um lago de magma. Mas pelas minhas análises, o magma não é uma grande ameaça para você. Mas o jovem mestre teria que manter seu foco." Zhao Ai assentiu, ele sabia quão formidável a análise do espaço era. O que Kair disse significava que o magma não o afetaria demais, mas ele ainda experienciaria alguns problemas. Entretanto, para obter esses cristais vermelhos, esse pequeno problema não era grande coisa. Zhao Ai lentamente saiu do alien. Até agora, ele estava sentado dentro de seu corpo e não entrou no espaço. Se ele estivesse no espaço, então ele temia que Laura e as outras não o permitiriam ir. Avançando,
Zhao Ai estava muito focado e ao mesmo tempo estava prestando atenção no monitor. Ele frequentemente queria saber o que estava na frente dele. Zhao Ai então lançou magia de terra em si mesmo enquanto também usava sua habilidade divergente de terra. Ele acreditava que dessa maneira, ele poderia penetrar na terra da maneira mais suave possível. Ele temia causar um grande impacto naquele lugar, já que podia fazer o vulcão entrar em erupção. Depois de atingir 10 metros de distância do magma, Zhao Ai parou e o inspecionou com cuidado. Depois de ver que ali não tinha nada de especial no interior, ele imediatamente mergulhou junto com Lien. A uma dúzia metros de distância, Zhao Ai surgiu e viu que ele estava em uma câmara rochosa e um rio de magma. O magma fluía constantemente, tudo o que Zhao Ai viu era vermelho, como ferro derretido. Zhao Ai não se importou com nada disso quando ele controlou sua habilidade divergente de fogo e dissipou o calor do magma antes de mergulhar novamente. Felizmente o rio de magma não era muito profundo. Depois que Zhao Ai mergulhou por um curto tempo, ele finalmente chegou no fundo do rio. Ele imediatamente fundiu com a terra abaixo do rio de magma. Essas rochas não eram cristais vermelhos, portanto Zhao Ai podia usar sua habilidade de terra para fundir nela. Então ele relaxou. Embora ele possa controlar o fogo, e a diferença entre controlar fogo em terra fosse inexistente, ele ainda não queria ficar no magma. O sentimento de estar imerso em rochas quentes era diferente de estar cercado por terra. A pressão dentro do magma era simplesmente grande demais. Depois de passar pelo rio de magma, Zhao Ai mergulhou mais 10 metros antes de chegar nos minérios de cristal vermelho. Esse minério não era muito largo, tinha a espessura de aproximadamente 100 metros. Também não era feito inteiramente de cristal vermelho, haviam também rochas e solo aqui e ali, apenas algumas partes eram de cristal vermelho. No entanto, os minérios de cristal neste local eram muito maiores do que nas montanhas. Zhao Ai prosseguiu coletando os cristais neste filão. Era digno de ser chamado de filão. Os cristais foram rapidamente coletados com grande velocidade. Este filão não era longo, provavelmente abrangia apenas alguns desses vulcões. Depois de coletar todos os cristais vermelhos aqui, Zhao Ai agora tinha mais de 10.000 cristais vermelhos na sua posse. Depois que Zhao Ai coletou o pedaço final de cristal, ele imediatamente saiu e descobriu que ele já estava no 10º pico. Mas ele não se importou. Neste momento, havia um pedaço de cristal vermelho na sua mão. Este cristal vermelho não era como os outros. Os outros cristais vermelhos podem ser descritos como cristais ardentes, mas alguém pode dizer por uma olhada que eles eram pedras de cristal. Se uma pessoa não fosse conhecedora, eles apenas veriam como uma grande gema. Mas o cristal mantido por Zhao Ai era mais vermelho do que os outros. Também parecia ter algum calor nele, completamente diferente dos outros. O cristal parecia como uma bola de fogo. Zhao Ai absorveu um cristal no espaço. A análise do cristal era que estava incompleto. Também tinha energia pura que transformaria as rochas ao redor em cristais vermelhos. Pode-se dizer que essa coisa era equivalente ao ferro puro. Era similar a uma fonte de cristais vermelho. Zhao Ai enterrou o cristal no subterrâneo e talvez ele poderia produzir mais alguns cristais vermelhos no futuro. Zhao Ai inspecionou o cristal e não conseguiu descobrir mais nada. Foi por isso que ele apenas o enterrou no espaço. Afinal de contas, ele já tinha mais cristais vermelhos do que ele poderia usar neste momento. E enquanto Zhao Ai estava voando na direção do primeiro pico, ele descobriu que a temperatura nos 13 picos tinha mudado levemente. Parecia que eles não eram tão quentes quanto antes. Zhao Ai ofegou, e então pensou que pode possivelmente estar relacionado a ele tirando um minério de cristal vermelho. Ele tinha escavado muitos cristais vermelhos, então não é de admirar que o magma não fosse tão quente quanto antes. Mas, mais importante, ele tinha desenterrado o cristal vermelho mãe. Essa coisa pode produzir cristais vermelhos. Mas infelizmente, estava incompleto. Isso desapontou Zhao Ai um pouco. Ele agora temia que os vulcões fossem extinguidos, o que era desvantajoso para seu plano. Embora a fortaleza da Montanha de Ferro tivesse equipamento bastante para apoiar a mudança de 100.000 pessoas, ainda precisava de alguns dias de preparação. Se esse vulcão ficar frio, então ele teria que entregar os macacos diamantes com antecedência. Mas depois que Zhao Ai viu que o magma do 7º pico ainda estava borbulhando e não parecia nem um pouco mais fraco, ele imediatamente se sentiu aliviado. Então ele fez a Lien voar na direção do primeiro pico. Depois que a Lien pousou no primeiro pico,
Ele lentamente rastejou para a cidade. Ele estava focado em coletar cristais vermelhos, então ele não sabia o que Tese e os outros haviam discutido. Se eles decidiram se mudar para a Fortaleza da Montanha de Ferro, então eles deveriam estar preparados neste momento. Além disso, eles também disseram que seria possível que as bestas de gelo os atacassem nesses dias. Zhao Ai queria ver essas bestas de gelo. Ele queria ver como essas coisas conseguiram existir. Assim que a linha estava perto de chegar na muralha, Zhao Ai olhou fixamente. Ele descobriu que Ite já estava na muralha esperando por ele. Neste momento, Kaier disse: Jovem mestre, os seres de gelo que o patriarca Tes descobriu foram localizados no campo de gelo. Existem muitos deles. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.